Aleluia. Glória a Deus. Aquele que vem virá e não tardará. Ele prometeu e Ele vai cumprir, como Ele cumpriu todas as suas promessas. Ele já enviou o Messias, já enviou o batismo no Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou do que era mortal. Obrigado pela sua palavra, a palavra de vida eterna. Jesus, o Verbo que se fez carne. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra que nos ensina, que ilumina o nosso entendimento, que nos converte dos maus caminhos. Pai, obrigado pelo Espírito Santo. O Senhor prometeu o Espírito Santo e enviou o Espírito Santo, o nosso Mestre, Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que nos faz lembrar de todas as coisas. O nosso ajudador, Espírito Santo, que abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para a compreensão da Tua palavra. Pai, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pela intercessão do Espírito Santo, obrigado pelo Espírito Santo ministrando em nosso coração. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Aleluia! Obrigado, Pai, por esse Espírito maravilhoso. Doce Espírito, doce presença, presença santa. Manifesta, Senhor, a verdade da Tua palavra. Libera, Senhor, cura para o corpo, salvação para a alma, Senhor, libertação para a mente. E o Teu nome, Senhor Jesus, o Teu nome seja louvado, o Teu nome seja glorificado, a Tua palavra, Senhor, seja exaltada, Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui nesta noite, rendidos aos Teus pés, desejosos do entendimento e da revelação da Tua palavra, porque nós precisamos desse alimento espiritual, nós precisamos da renovação da nossa mente, Pai, nós precisamos da edificação do nosso espírito. Oh, Pai, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo, nós reconhecemos isso, somos dependentes da unção. É a unção que quebra todo jugo, é a unção que anula os sofismas e aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Que seja destruída toda a fortaleza mental, todo conceito, todo preconceito, todo espírito de religiosidade, todo conceito contrário à verdade da palavra, em nome de Jesus. Que toda mente seja cativa à obediência da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz, irmãos, amém. Muito obrigado à equipe aqui abençoada do louvor. Eu vou ficar aqui com o nobre Giovano, ministrando aqui nos teclados. Giovano e seus teclados, e o Wellington. Amém? E vocês? E o Espírito Santo? E a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Amém? Boa noite. Boa noite, irmãos. A graça e a paz sejam multiplicadas. Amém? Vocês estão bem? Só vai melhorar, porque Deus é conosco. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Enquanto eu orava, irmãos, nessa semana, pela ministração, pela mensagem, eu orando e pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero uma mensagem, não só para estar ensinando para a igreja, mas para eu estar aprendendo também. Eu preciso aprender. Amém? O ministro, ele precisa aprender a palavra para que ele possa transmitir. Ou seja, a palavra primeiro tem que produzir resultados na minha vida. Ela tem que produzir efeitos na minha vida para que eu possa transmitir ela com vida. Amém? Senão é apenas uma palestra. Mas a palavra de Deus, por si só, ela é ungida. A palavra de Deus, a gente precisa acreditar nisso. A palavra de Deus, por si só, ela abençoa a tua vida, ela toca a tua vida.
O ministro é que se vire. Se o ministro ficar como um palestrante, ele vai ser um palestrante. Mas se ele quiser ser transformado, ele precisa buscar o Senhor, uma mensagem onde ele seja primeiro confrontado com a verdade, transformado pela palavra. Amém? Para que ele possa produzir frutos de justiça, que é o que o Senhor quer de nós. Amém, ministros? Quem é ministro está entendendo. Porque não adianta a gente estudar apenas para ter um conhecimento no campo da razão. O papai está interessado em todos nós. Ele está interessado em mim e ele está interessado em você. Amém? Eu não quero chegar naquele dia e falar, mas Senhor, eu curei no teu nome, mas Senhor, eu fiz isso no teu nome, né? Não. Eu quero que naquele dia ele diga para mim, servo bom e fiel, foste fiel naquilo que eu te confiei, foste fiel no pouco, entra para o seio. Amém? Eu estava vendo um vídeo breve do John Bevere, que ele estava falando que ele passou, acho que 2 anos, John Bevere, 2 anos ou mais, ou 8 anos, não lembro agora quantos anos foram, orando para que o Senhor operasse curas e milagres, maravilhas através da vida dele. E ele orando por isso durante aqueles anos todos, durante aquele tempo, e até que chegou a revelação para ele. O Senhor, muitos naquele dia, falou para ele, muitos vão estar curando enfermos, operando milagres, mas eles chegarão diante de mim e eu falarei, você curou? Tá, mas eu curei. Eles vão fazer justamente esse questionamento, mas eu curei no teu nome, eu fiz isso no teu nome. E ele vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe que é interessante que John Bevere é um escritor, né? Um ministro um excelente escritor, que o Espírito Santo inspira tanto ele para escrever livros, que ele conta em alguns livros dele que ele é tomado pelo Espírito Santo e ele começa a receber inspiração do Senhor para determinados temas e ele vai discorrendo aqueles temas e ele é bem prolixo na quantidade de livros que ele já escreveu. Não é verdade, irmãos? Sabe, irmãos, como é interessante? Porque se a gente não cuida da nossa alma, a gente está sempre insatisfeito. Deus está fazendo coisas, realizando coisas através de nós e nós ainda estamos nos questionando se estamos sendo úteis ou não. Se alegra com a tua posição. Te alegra com o que tu tens. Seja grato ao Senhor pelo pouco que você tem. Seja grato ao Senhor porque você está fazendo algo para o Senhor. Amém? Agora que veio a lembrança alguma coisa aqui, a gente começa a falar, o Espírito Santo começa a trazer a lembrança. E a gente começa a parecer que vai sair do tema, mas não vai não. Vai estar tudo se encaixando. Ele é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor dessa igreja. Jesus é o cabeça dessa igreja. Jesus é o dono dessa igreja. Eu oro, falo isso o tempo todo para ele. Essa é a minha declaração de fé. Jesus, tu és o cabeça dessa igreja. Eu sou apenas o pastor auxiliar. Estou apenas cooperando com o Espírito Santo aqui. Amém? Jesus, tu és o cabeça dessa igreja. E lendo a Bíblia, lembrei daquele, como é que é o nome dele? Corá, Abirão, e o outro nome eu esqueci, Abiú e Abirão, acho que é isso. E esses 3, eles tinham chamados para serem levitas do Senhor. E eles ficaram satisfeitos com aquele pequeno serviço que aos olhos deles eram de estar servindo o Senhor naquela área, porque eles carregavam os tabernáculos, as coisas. Essa era a missão deles como levitas. Cada levita tinha uma missão ali, e a missão deles era carregar os utensílios para o Senhor. E eles começaram a murmurar contra Moisés, porque eles queriam a posição de Arão, porque só Arão poderia entrar no Santo dos Santos. E aí o Senhor falou para eles, por que vocês não se alegram com esse privilégio, em outras palavras, de estar servindo a mim? De terem sido separados do povo de Israel para serem ministros do Senhor. Hoje, graças a Deus, na nova aliança, todos nós somos ministros do Senhor. Então, aprenda isso, você tem que ser grato pelo simples fato de você ser salvo, de você ser nascido de novo,
de você pertencer ao Senhor. Seja grato. E o que aconteceu para Corá, Abirão e Abiú, salvo engano, são esses os nomes, está lá em Números. O que aconteceu com eles foi que, por eles desobedecerem e eles murmurarem, o Senhor chamou todos eles à presença dele. Fala, tragam eles e seus seguidores, tragam eles à minha presença, Moisés, diante da entrada da tenda, e para que eles tragam um incenso diante de mim. E o Senhor ia ali simplesmente consumir todos eles. Fogo do Senhor. E Moisés e Arão se prostraram e intercederam por eles e falou: Senhor, não faça isso e tal. E orou, intercedeu por eles. Mas depois eles ainda permaneceram nesse coração impenitente, endurecido. E mais à frente aconteceu o quê? A palavra diz que a terra se abriu e todos eles, inclusive com suas crianças e seus animais, foram engolidos pela terra, e depois a terra se fechou sobre eles. Estavam numa boa posição, poderiam adorar e agradecer a Deus por aquilo que tinham, mas resolveram murmurar e reclamar contra o Senhor. Isso no Antigo Testamento. E hoje eu sou tão grato ao Senhor pela sua obra na minha vida, pela sua graça e pela sua misericórdia. E cada vez que eu leio a Bíblia, e eu falo assim: obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos para este versículo, para compreender este versículo. Obrigado porque quando eu leio um versículo da palavra de Deus, ela traz para mim um refrigério instantaneamente. Ela despedaça um jugo na minha mente instantaneamente quando eu leio um versículo que vindo da parte do Senhor para o meu coração. E eu fico maravilhado com isso, irmãos. E muitas vezes uma pessoa instruída com doutorado na faculdade, ela não tem o entendimento que eu e você temos das Escrituras, da Palavra de Deus. Isso por si só já é motivo mais do que suficiente de nós sermos gratos ao Senhor, por termos encontrado graça e misericórdia diante dEle, e Ele poder compartilhar conosco a sua palavra e nós entendermos e recebermos. Por si só, de nós estarmos aqui nesta noite sentados, cantando louvores e adorando ao Senhor e podendo livremente ouvir a pregação do Evangelho, nós devemos render a Ele uma gratidão, porque nós estamos aqui reunidos. Nós não estamos num presídio, nós não estamos presos num lugar de recuperação de drogados, nós não estamos lá na sarjeta como um alcoólatra ou como um usuário de crack que não consegue sair daquela cadeia, daquela prisão. Nós não estamos prostituídos, presos pela imoralidade do pecado. Eu quero trazer isso à lembrança de vocês para que nutre no seu coração, em vez de murmuração e reclamação, gratidão ao Senhor. Seja grato pela sua vida, seja grato pela sua família, seja grato pelo seu pão de cada dia, pelo seu café da manhã. Seja um café puro com um pãozinho francês, ou nem sem um pão francês, mas seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor não só pelo alimento natural, mas pelo alimento espiritual. Seja grato ao Senhor porque o Espírito do Senhor habita dentro de você, e hoje você é como Arão, que pode entrar no Santo do Santo, no Santíssimo Lugar, pelo sangue da nova aliança. Você pode entrar diante dele, adorá-lo. Você pode despejar diante dele todas as suas aflições, angústias, e ele vai ministrar para você. Como ele ministra para mim como pastor auxiliar dele, que eu não consigo carregar o peso. Porque mesmo Moisés, que era o homem mais manso, que diz a Bíblia, chegou um determinado momento que Moisés falou para o Senhor: Senhor, não aguento mais não, eu vou entregar, porque o Senhor colocou sobre mim esse peso desse povo é teu e não meu. Moisés, lá, eu lendo a Bíblia e vindo Moisés falando isso para Deus. Mas hoje nós temos a graça, hoje nós temos o Espírito Santo, e quando nós estamos pesados com algum peso de alguma coisa, eu estou compartilhando com vocês que nós temos um Salvador.
O nosso Redentor vive, Ele ressuscitou e Ele vive. E quando você se apresenta diante dEle, pesado, angustiado, aflito, com qualquer coisa, porque você tem uma carne e você ainda está neste mundo, e Jesus é verdadeiro e Ele não é mentiroso, e Ele disse: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Então quando você se apresenta diante do Senhor e fala: Senhor, está pesado, isso, aquilo, outro, aí Ele pega e ministra para você, Ele se manifesta para você, a presença santa e poderosa do Espírito de Deus, que é vivo para aqueles que nasceram de novo. Ele ministra graça, Ele ministra paz, aleluia. E às vezes é a maneira mais simples até. Eu abri, recebi uma notificaçãozinha das Bíblias que eu tenho aqui, aí vou recebendo notificação, leio um versículo, leio outro. O que você está escrevendo isso aqui? Vai para lá. Aqui em Deuteronômio 7:9, não é esse tema não, mas é só para ilustrar para você o que eu recebi da parte do Senhor. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Aleluia! Só serviu para mim, glória a Deus! Aleluia! Ele serviu para mim, essa palavra. Essa palavra, quando eu li, ela serviu para mim. Como é bom quando você lê a Bíblia e ela fala com você e ela na hora ministra paz ao seu coração. Ainda que você seja infiel, Deus é fiel. O seu Deus é fiel. E eu ainda nem entrei na ministração e o tempo está correndo. Um outro vídeo que eu vejo esses videozinhos curtos, era de um professor, eu creio que era de um professor ensinando sobre empreendedorismo. Aí eu guardei esse vídeo assim na semana, porque eu fico captando as coisas que me chamam a atenção. Eu falo: acho que Deus quer falar comigo algumas coisas sobre isso. E esse professor empreendedor, ele fez o seguinte: ele estava diante da sala de aula, com os alunos ali, e ele tira do bolso R$100. Esses R$100, cadê os R$100? Pastor, você podia fazer a mesma coisa aqui. Esses R$100 aqui é para você. Todo mundo ficou igual vocês, assim, olhando. Mas teve um aluno que se levantou e foi lá e pegou os R$100. Aí é seu, pode levar. Aí ele pegou e tirou outra nota. Esses R$2 agora, esses R$2. Aí o outro já esperto foi lá e pegou os R$2. Mas mesmo assim, a maioria ficou sentada. E ele estava falando sobre empreendedorismo, né? Aí ele: por que você levantou para receber os R$100? Eu vou te dar mais R$50. Aí deu R$50 para aquela pessoa, porque ele teve a iniciativa de se levantar, de sair da sua posição para ir lá pegar os R$100. Aí o outro: você que se levantou para receber os R$2, eu vou te dar R$100. Então o que se levantou segundo para receber os 2, ficou com R$102. E o que se levantou primeiro para 100, ficou com R$150. Ele estava ensinando sobre empreendedorismo, de você precisa sair da sua zona de conforto, do seu comportamento e ter a prática. Amém? Você tem que ter uma atitude. Amém? Muitas vezes nós estamos, verbo da vida, Azaçu, rema. Quem já estudou no rema, estamos cheios da verdade, cheios da palavra, e não estamos dando o passo seguinte, que é o passo da prática da palavra, daquilo que já é verdade dentro de nós, que já é conhecimento dentro de nós, e nós estamos ali, estagnados, e não estamos agindo em conformidade com aquilo que já temos e conhecemos e sabemos. É nosso, já é nosso. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 3, tudo é vosso. Então já é nosso, e nós estamos perdendo, por causa do diabo ou por causa de nós mesmos. Mas já é nosso.
É uma questão de posição. Nós precisamos nos posicionar, tomar a nossa posição, reagir. Reage! Nem que seja diante de R$100, que Deus tem mais do que R$100. Aleluia! Aí eu orando, veio essa palavra, impassivo. Aí eu fui buscar o dicionário para entender o que é impassivo. E eu entendendo o que era impassivo, também veio o que é impassível. Não impossível. Deixa eu ler para vocês aqui. Tem a ver com a palavra que o Senhor trouxe para o meu coração também. Impassivo. No dicionário da língua portuguesa. Significado de impassivo. Impassivo, não passivo. Você vê como tem a ver? Às vezes o Espírito Santo está falando com você e você não está prestando atenção. Ele fala de várias formas, de várias maneiras. Amém? Uma vez ele estava falando comigo, a irmã contando que ela estava fazendo pipoca. Enquanto ela falava que ela estava fazendo pipoca, o que aconteceu enquanto ela fazia pipoca, que ela colocou o óleo para esquentar e a pipoca não pipocava, e eu ouvindo ela falando da pipoca, o Espírito Santo estava falando comigo. Então o Espírito Santo ele fala de várias maneiras, a gente aqui tem que estar atento. Amém? Então o significado de impassivo, não passivo, que tem reações diante de situações, que não se submete nem se subordina. Vamos trazer para o bom contexto, amém? Não é uma pessoa insubordinada, não é nesse assunto que eu quero falar, nem insubmissa, mas ele está falando de pessoas que não se submetem a uma situação. Uma pessoa ativa, uma pessoa interessada, amém? Então é isso, ser impassivo é ser uma pessoa ativa, que tem reações diante de situações. Tá ligando aí com o vídeo? Tá ligando com o vídeo do empreendedor? Ele levantou uma nota e a pessoa teve uma reação diante daquela situação. Amém? Você está aqui ou está querendo ir para casa já? Agora, impassível, significado de impassível é que não sofre, que é insensível ao sofrimento ou à dor, que não expressa nem sente quaisquer emoções, que não demonstra sentimento. Impassível, que não se perturba, imperturbável. Amém? Deus quer que você seja uma pessoa imperturbável. Amém? Sinônimos de impassível. Impassível é sinônimo de imperturbável, inalterável, incorruptível, insensível, duro, sereno. Amém? Antônimo de impassível: abalável, perturbável, impressionável. Aí, dentro desse dicionário, tem aqui uma frase: o homem superior é impassível por natureza. Pouco se lhe dá que o elogiem ou censurem, ele não ouve senão a voz da própria consciência. É rema ou não é isso? Você está aqui ainda ou já foi para casa? Quem disse isso? Napoleão Bonaparte. Aí eu li um pouco sobre Napoleão Bonaparte. Você sabe quem foi Napoleão Bonaparte? Todo mundo sabe. Diz que Napoleão Bonaparte, até hoje, ele é estudado nas academias militares. Ele foi um general aos 24 anos de idade, Napoleão Bonaparte. E ele venceu várias batalhas. Ele vem de origem italiana, ele nasceu de origem italiana, de família italiana, e foi ser general na França. E depois imperador da França. E venceu várias batalhas para a França. E ele sofria bullying como general. Ele sofria bullying na sua juventude. Veja, foi general com 24 anos de idade.
Ele sofria bullying porque ele tinha uma baixa estatura e ele não falava perfeitamente o francês. Ele não conseguia se comunicar muito bem o francês. E ele sofreu algumas coisas de melancolia, de se isolar, sofreu traição no casamento, sofria bullying, mas era um cara guerreiro, que venceu batalhas, que conquistou nações. Então veja, ele falou, o homem superior é impassível por natureza, ou seja, imperturbável. Amém? Pouco se lhe dá que o elogie ou censure, pode elogiar, pode censurar. Ele não ouve, senão a voz da própria consciência. Realidades da nova criação, Rema. Você que estudou no Rema, você que estudou sobre realidades da nova criação, você que sabe quem você é em Cristo Jesus, você é impassível. Se você aprendeu alguma coisa no Rema, sobre realidades da nova criação, sobre justiça de Deus, sobre fundamentos da fé, você é impassível e é impassivo. Porque a fé exige de você uma ação. É ou não é? Você não se deixa abalar, você não se deixa contaminar. Amém? Então veja, embora a frase de um homem como Napoleão Bonaparte pode contradizer em parte com essa biografia dele, mas às vezes essa frase ela traz uma clareza à explicação das coisas. Não é verdade? Mas essa frase também, amados, não simplesmente, pessoas estão muito movidas e envolvidas por frases de efeito. Não é assim? Pessoas procuram coaching, pessoas procuram cultos e que hajam frases de efeito. Nós queremos um título para a mensagem, nós queremos uma frase de efeito que te deixe empolgado, que te deixe motivado. Isso é alma. Isso é o humanismo. Isso é a inteligência racional humana. Que às vezes nós estamos tão envolvidos com isso também. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Você pode receber uma frase de efeito e sair todo alegrinho com essa frase de efeito, mas só a palavra de Deus, ela tem a vida eterna. Ela tem o poder da eternidade. Como Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque nós temos uma palavra que é superior, inacessível, incorruptível e incomparável com qualquer frase de homens. A palavra que nós temos. Amém? Ela é incomparável com qualquer frase, com qualquer palestra, com qualquer discurso, com qualquer conceito de homens, independente de quem seja esse homem ou qual a posição desse homem no mundo. Amém, irmãos? Então, não fique encantado com a palavra de um homem, mas fique maravilhado e seja transformado pela palavra do Senhor. Porque um dia você ouviu a palavra do Senhor sem entender nada. Um dia você acolheu essa palavra no seu coração. E o poder do Espírito da palavra gerou em você uma nova vida. Arrancou você do império das trevas, do domínio de Satanás. Te tirou da mentalidade do diabo. E essa palavra gerou em você o poder de ser filho de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, porque no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne, e habitou no meio de nós. Essa é a palavra que nós pregamos, a palavra da fé que pregamos. Nós precisamos, irmãos, parar mais tempo com a palavra. Você precisa, amado, adotar no seu dia a dia
um tempo de leitura bíblica. Crentes do Senhor Jesus Cristo. O pastor está aqui para isso, para lembrar você que você é crente. Irmão, você ainda é crente. Irmão, você ainda tem que ler a Bíblia. Você ainda tem que parar e meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela ministra para você a paz que transcende todo entendimento. Ela traz refrigério para a sua alma, ela traz renovação para a sua mente, ela traz edificação para o seu espírito. Você ainda precisa parar, irmão, e ler a Bíblia. Amém, crente? Você não pode esperar apenas para o culto de domingo. Pastor, eu resolvi ouvir o Senhor no domingo. Minha vida está tão corrida, pastor. Não consigo nem parar para ler a Bíblia. Mas como no domingo o senhor lê a Bíblia, eu vou ler com o senhor. Você precisa ler diariamente. Nós precisamos guardar o nosso coração com a palavra de Deus, porque vai ser num piscar de olhos. Nós somos a geração do arrebatamento. Nosso rei está voltando. O mundo está uma desordem, mas nós estamos na palavra. Nós estamos nele. Amém? E nós não podemos nos perder. Agora guarda o teu coração e ouça a palavra do Senhor para o teu coração agora. Em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 4. Jesus começou o seu ministério terreno. Em Mateus capítulo 3, quando ele é batizado nas águas, por João Batista. Ao ser batizado e se levantar o batismo, e o Espírito Santo estava sobre ele ali, e aí diz aqui em Mateus capítulo 4, a seguir, após esse batismo nas águas, logo em seguida, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi o Espírito do Senhor que levou Jesus ao deserto. Aleluia! Glória a Deus! Aquele povo de Israel estava no deserto por 40 anos, mas havia provisão. Havia pão, havia maná, havia carne, havia nuvem protegendo eles do sol, havia coluna de fogo para olhar, mas eles só murmuravam, só reclamavam. Havia água no deserto para eles. Deus é fiel. O seu Deus é fiel. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo por mim e por você. Coisa linda de Jesus! Ele sofreu na sua carne por mim e por você. Amém? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Eu, quando eu só penso em jejuar, já fico com fome. É natural, não é? Quando eu penso, eu vou jejuar, já estou com fome. Meu Deus, será que eu vou conseguir chegar ao fim do jejum? Não é não? Eu acho que eu não posso nem falar que vou jejuar. O diabo não ouvir, né? Quando eu penso em jejuar, eu já fico com fome. Jesus, 40 dias e 40 noites, ele teve fome. É natural. Aí o verso 3 diz, então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Quem foi que disse isso para Jesus? O tentador. O tentador é quem estava dizendo nos ouvidos de Jesus, vem cá, Jesus, tu és o filho de Deus mesmo? Será que você é filho mesmo? É mesmo, como diz o carioca?
O Carioca, na quinta-feira, Tiagão, ele ministrou sobre identidade. Leia, assista lá o culto de ensino de quinta-feira. Que bênção que foi. Ele ensinou sobre identidade. Nós falamos aqui da frase de Bonaparte, que Bonaparte falou que é imperturbável aquele que tem a sua consciência. Glória a Deus! Quando você tem a sua consciência em Deus, em quem você é imperturbável. Amém? Veja Jesus aqui. Foi o tentador que foi para falar a Jesus: se és filho de Deus. Jesus, eu sei quem sou. Você sabe quem você é? Aleluia. Se você sabe quem você é imperturbável. Glória a Deus. Deus quer te subir os degraus de estações na sua vida de fé. Ele quer que você seja imperturbável. Aleluia. Então, o tentador, era o tentador, irmão, que estava questionando a identidade de Jesus Cristo. Você é filho de Deus? No momento da fraqueza dele, é no momento da fraqueza que o tentador chega. É no momento do deserto, que está acontecendo um monte de coisa, que o tentador chega para atormentar você. Com um monte de perturbação, com um monte de confusão, com um monte de questionamento, com um monte de julgamento, com um monte de crítica. É no momento da fraqueza que o tentador, quer fazer barulho no seu ouvido. Tu és filho de Deus mesmo? Será que você está na posição certa? Será que você está fazendo a coisa certa? Será que você foi chamado para isso mesmo? Mas Jesus sabia quem ele era. Se é isso, então manda essas pedras se transformarem em pães. Presta atenção na palavra, irmãos. O tentador estava mandando Jesus. E tu acha que Jesus ia obedecer ao tentador? E às vezes, crente, você está obedecendo o tentador. Tu parou para pensar nisso? Às vezes o tentador está falando, está te acusando, está te culpando, está questionando a tua identidade. E você está obedecendo o tentador. Hein, irmão? É ou não é? Ou só acontece comigo? Não, só eu. Joga a pedra. Só eu que estou ouvindo o tentador. Eu estou falando que quando eu oro, eu peço: Senhor, primeiro trata comigo. Amém? E essa é uma palavra de ensino para a igreja. Nós estamos nos últimos dias e o tentador, ele não está de braços cruzados esperando você subir e ser arrebatado e ir para o céu. Não! Ele quer que você fique para a tribulação. Ele quer que você fique com o coração pesado, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de amargura, cheio de falta de perdão, para você ficar. Ele quer que você esteja insensível ao Espírito Santo, com a mente cauterizada, cheia de entulhos, cheia de lixos. Aleluia. Era o tentador. Se és filho de Deus. Mas Jesus, impassível, insensível ao sofrimento da fome. Ele não ficou insensível ao sofrimento, Jesus? Ele não obedeceu ao diabo. Jesus reage de maneira impassiva. Ele ficou impassível, insensível ao sofrimento, e ele reagiu de maneira impassiva. Ele reagiu diante da situação. Amém, crente? Você reage diante da situação ou fica se martirizando, se lamentando? Sofrência, como o Tiago disse. Você vai ficar na sofrência ou você vai reagir? Ele se levantou diante da situação. Jesus não ficou ouvindo o diabo passivamente. A quem você tem dado ouvidos? Para a vossa reflexão. Amém? Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com a gente.
A quem você tem dado ouvidos? Jesus dá uma resposta a Satanás com a palavra. Jesus, porém, respondeu, verso 4, está escrito: Satanás, não só de pão viverá o homem, não só do alimento, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Crente, em nome de Jesus, é tão simples, mas é tão necessário nós considerarmos o poder da palavra de Deus. Nós vivemos do poder da palavra de Deus. Nós nascemos pelo poder da palavra de Deus. Nós fomos gerados pelo poder da palavra de Deus, irmãos. E sabe, meus irmãos, e às vezes o crente, o pastor, o ministro da palavra, ele está pregando o evangelho, mas porque tem umas misturas aí, uns influências aí, misturando a palavra de Deus com coach, com alta afirmação, com alta ajuda. Você está entendendo, irmãos? Então as pessoas, elas estão procurando ouvir frases de efeito, frases que deixem minha alminha cheia de regozijo pela alma, mas a palavra de Deus, ela vai para o teu espírito, e aí do teu espírito, ela gera vida, e promove a tua alma, e promove o teu corpo, porque a palavra de Deus, ela é vida. Nem só de pão viverá o homem, não é só do alimento, não é só do regozijo, não é só do refrigério, mas é da palavra. Era isso que Jesus estava passando por nós e nos ensinando, meu irmão. Nos últimos dias, a palavra de Deus diz que estarão correndo atrás de muitos, dos falsos mestres, que vão falar segundo a coceira dos seus ouvidos. As pessoas vão querer ouvir apenas coisas que sejam agradáveis para o seu ego. Elas não querem a palavra que vai gerar vida, que vai gerar libertação, que vai quebrar a cauterização da mente, que vai aniquilar o sofisma do diabo, que vai aniquilar toda a altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. A altivez, o orgulho, o ego, irmão. Somos nós que temos que dar um jeito nessa carne. A minha carne, a sua carne não vai se converter. Quando você pensa em jejum, ela já passa a ficar com fome. Jesus passou 40 dias. A gente pensa no jejum, acho que vou fazer um jejum amanhã. Aí a fome já começa a bater, aí tu já se entope de comida, já vou preparado para aguentar o jejum. Já fica contando as horas, chega logo o final desse dia. Aí tem aqueles que jejuam, chegam no final do jejum, aí vai os pratão, né? Cadê? Quebrou todo o jejum. Você entendeu? O jejum é para dominar a carne, irmão. É passar fome mesmo. É o que a Bíblia diz. É para dominar a carne. É para colocar ela sob sujeição do homem interior, da nova criatura. Para você ficar mais consciente de quem você é. Eu sou filho, sou bendito do Pai, oh glória a Deus, aleluia. Mas o diabo não parou aí. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, toma de novo na identidade do cristão. Graças a Deus pelo rema. Graças a Deus pela realidade da nova criação, onde você aprende sobre identidade com Cristo. Quem é a nossa identidade? Quem eu sou em Cristo? Aleluia! Se és filho de Deus, atira-te abaixo. É isso que o diabo veio: matar, roubar e destruir. Definhar você até você ficar fraquinho e lançar você. Vai, te atira. Te mata, seu imprestável. Tu não serve para nada mesmo. A quem você está ouvindo, irmão? O tentador ou Jesus? A palavra. Atira-te abaixo. Essas são as sugestões do diabo nesse tempo.
contra os filhos de Deus, contra aqueles que não são filhos de Deus. E aí tem gente morrendo, gente do nada começa a entrar num pensamento suicida. Atira-te, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus reage de maneira impassiva. Jesus reage diante da situação. Jesus, ele não fica ouvindo o diabo passivamente. A quem você tem dado ouvidos? Ele dá uma resposta a Satanás com a palavra. Amém? Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus! Veja, irmãos, eu quero compartilhar com vocês esse sentimento que o diabo quer trazer. Esse sentimento que é papel do derrotado. É papel do derrotado, irmão. É papel do tentador. Ele querer minar a sua fé. Ele querer fazer você se voltar contra Deus, contra a palavra de Deus. Não está funcionando. Cadê o milagre que Deus diz que tem milagre, que é Deus de milagres, que não está acontecendo na minha vida, que não está acontecendo na minha família? É o papel dele. Te acusar. Lançar sobre você a culpa, a condenação, te carregar, te deixar pesado, te deixar carregado. É papel do diabo isso mesmo, irmão. Te abafar. Agora deixa eu te falar que o nosso Deus é poderoso. Eu não queria falar, irmãos, para você não pensar que eu estou me exaltando. Não é exaltação, não. É porque nós estamos exaltando ao Senhor e a sua palavra. Sabe o Jader, aquele menino? Cadê o Jader? Olha esse barbudinho aqui. Jader, meu filho mais novo. Jader, com 5 meses, ele teve meningite. Jader ficou internado até os 6 meses, mas só no 11º mês de vida, quando ele estava com 11 meses, é que nós descobrimos que ele tinha perdido a sua audição bilateral, severa. Jader ficou surdo. Não ouve nada. Bebê, nós não reconhecíamos. Alguém conhecido nosso, amigo da família, falou: você percebeu que o Jader, ele não escuta? Com receio de falar para nós e de nos machucar. Sabe, irmãos, o verdadeiro amigo, ele fala a verdade. Não fica escondendo, não fica... Entendeu? Olha, eu estou percebendo alguma coisa estranha aqui, ó, na tua família, no teu filho, na tua vida. O verdadeiro amigo faz assim. Amém? Não fica... Não, fala a verdade. Porque ela falou a verdade para nós. Nós recorremos a um fono. E hoje nós descobrimos que estava com um problema. Nos entristecemos. Não éramos crentes. Nós acompanhamos o Jader desde bebezinho. Toda a sua trajetória de vida. Todas as dificuldades que ele passou na escola quando criança, na infância. Dificuldade para ler, dificuldade para aprender a ler. Nós pais passamos isso com ele. Mas nós fomos ensinados desde o começo da primeira terapia que nós oramos e pedimos a Deus. Não éramos crentes. Mas eu me ajoelhei e pedi a Deus. E Deus começou a abrir portas. Porque eu me prostrei diante dele. Porque eu me humilhei diante dele. Porque eu derramei o meu orgulho diante dele. E até hoje eu faço assim. Eu derramo o meu orgulho diante dele. Se você está vendo algo errado em mim e você diz que, pastor, você não está andando em amor, não. Eu derramo meu orgulho diante dele.
Eu falo com ele: Pai, estão falando que eu estou sendo orgulhoso. Pai, estão falando que eu não estou andando em amor. Então, Pai, o Senhor tem que me mostrar. O Senhor tem que me quebrar. Eu acompanhei o meu filho na infância, na adolescência. Na adolescência, quando ele começa a aprender a ler, aí nós já estávamos crentes, e aí nós já estávamos introduzindo a palavra de Deus no coração dele, dando os livros do Reagan, pequenininho, para ele ler. Aí vem um parente de lá e traz um livro desse tamanho para ele, do Dan Brown. Dan Brown, olha o nome da pessoa, down, para baixo. E o Jade estava desenvolvendo a leitura e vai ler aquele livro todinho. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Não proibi ele de ler. Queria que ele aprendesse a ler, mas eu orei. Falei: filho, você quer aprender a ler? Você quer ler? Lê esse livrinho aqui, hoje é sua lição. Esse livrinho pequenininho do Kenneth Reagan. Toma, lê esse livrinho. Adolescentezinho de 11 anos, de 12 anos. Lê esse livrinho do Reagan, tá? Essa é a sua leitura de hoje. Leia um capítulo da Bíblia hoje, tá? Sua liçãozinha de hoje. Computador, só final de semana. Beleza? Regras. Disciplina. Amém? Hoje é tudo... Deixa o menino na tela. Tá tudo assim, zumbizão na tela. Amém? Deixa a verdade te pegar. Aí, meus queridos, chega na adolescência, chega para o tempo de igreja, sempre o tempo de escola, isolado, como criança. Outras crianças isolavam ele, porque ele não entendia. Ele brincando, inocente, sentado, rindo. Não, fica sentado aí, Jade. Não deixava ele brincar. Aí a mamãe via isso, o papai, pensa no coração do papai e da mamãe. Partido. A gente ia lá dar cascudo nos meninos? Não. A gente ia lá tomar satisfação com os meninos? Não. Amém, crente? Amém. Apresentava diante do pai. Orava diante do pai. Adolescente, vai para a igreja. Grupo de adolescentes da igreja. Os meninos conversavam, brincavam, mesma coisa. Ele lá isolado. A gente foi tomar satisfação com o pastor? Não. A gente foi tomar satisfação com o líder dos adolescentes? Não. Amém, igreja? Nós estávamos ali. Meu filho, vamos aprender a amar, perdoar, a viver uma vida no Espírito. Juventude. Chegou a juventude. Juventude na igreja. Nessa igreja em que o pai é pastor. Jovens da igreja fazendo bullying com meu filho. Eu, pastor da igreja, fui tomar satisfação com o líder? Não. Fui tomar satisfação com os jovens? Não. Mandei os jovens tratar ele de maneira especial? Não. Amém? Porque nós temos um parâmetro. É a palavra. Nós acreditamos na palavra, meu irmão. Eu me recuso, irmão, a ser refém da minha alma, do sentimentalismo de Satanás, irmão. Antes, quando eu não conhecia Jesus, antes que eu não era uma nova criatura, eu era refém do diabo. Ele me colocava para baixo. Eu ia negociar o meu aluguel com o dono do imóvel, eu faltava chorar, me humilhar como um pai de família. Não aumenta assim não. Você entendeu? E eu odiava aquilo. Eu odiava esse tipo de sentimento. Mas eu conheci Jesus. Eu sei quem sou. Eu acredito na sua palavra. Eu acredito no seu poder. Eu acredito na oração. Eu acredito na intercessão dos santos. No mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Você primeiro tem que experimentar, você tem que viver para ser. Deus não quer você numa vida de coitadinho, de medíocre, que fica ouvindo o diabo, irmão.
Deus não quer você procurando coach, influencer de YouTube, para te ficar lá coisinhas agradáveis, bonitinhas, para você rir e achar graça e achar legal. Deus quer você forjado, irmão, preparado, irmão, para os últimos dias. Chegava dias, ele aqui, congregando aqui, nos cultos de jovens, irmãos. Porque os jovens, não estou culpando os jovens, nem condenando os jovens. Fiquem em paz, jovens, amém? É só uma reflexão para vocês. Porque muitas vezes ele, como jovem, e nunca falei isso com ninguém, mas veio para falar, eu vou falar. Amém? Ele, como jovem, às vezes sai para sair com os jovens, vai para o lanche, vai para o passeio, vai para o culto e tudo mais, aí volta para casa, às vezes cabisbaixo. Tu acha que eu vou ficar alisando a cabecinha dele? É mesmo, meu filho, você é o filhinho do papai, fica tranquilo. Não, irmão, se levanta por dentro. Você é filho de Deus, você é abençoado. Jader, você é um abençoado, Jader. Você é um jovem cheio do Espírito, Jader. Você é um jovem que conhece a palavra de Deus, Jader. Você é um jovem que ora em línguas, Jader. Você é um jovem que prega a palavra, Jader. Aleluia. Não ficava ali, Jader, meu filho. Oh, Jader. Oh, Jader. Não. Jader, meu filho. Meu filho. Meu filho. Amém? Mamãe vinha lá, dava uns carinhos. Mas sabe por que ele vinha cabisbaixo? Chateado com ele mesmo. Porque ele estava num momento de comunhão, de confraternização com os irmãos, com os jovens, e ele não conseguia captar toda a mensagem que estava sendo dita. Porque os jovens estavam conversando entre si, e ele, por usar um aparelho auditivo, ele não ouve normalmente como você ouve. Tem suas limitações. Então ele não capta toda a comunicação. Você precisa falar de frente para ele, individualmente com ele, para ele fazer uma leitura labial e para ele captar o que você está falando, qual é a mensagem. Mas aí os jovens estão tudo ali, tudo animado, conversando, bababá, e ele está participando daquilo. E ele às vezes até ri. Então ele se tranca no quarto. Assim somos nós, muitas vezes. No físico, no espiritual, muitas vezes. Estamos muito interessados em nós mesmos. Cada um de nós. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O ego inflado. O orgulho inflado. O interesse é meu, eu. Isso é diabo. Diabo se inflamou tanto de eu, que caiu, porque ele quis usurpar o trono de Deus. Soberba. Sexta-feira estava ministrando sobre isso, sobre o pecado, sobre Satanás, que caiu pela soberba. Então a gente vai lá e palavra no coração, palavra no coração. Não, já, para com isso. Para de mimimi. Para de choro. Não fica ouvindo o diabo, não. Não fica ouvindo Satanás, o tentador, colocando você para baixo, dizendo que você é um coitado, dizendo que você está na posição errada, dizendo que você não é pastor, dizendo que você não está habilitado para isso, dizendo que você não tem amor com as ovelhas. Amém? Eu sei quem sou, eu sei quem me chamou. Não vou dar ouvidos ao tentador, ao diabo. Amém? Agora, sabe que tudo isso você passa porque faz parte do processo do crescimento que Deus quer para a sua vida espiritual. Deus quer você em lugares maiores, em coisas grandiosas. Mas se você não for preparado, forjado, se você não for capacitado nessa área, como é que você vai encarar uma multidão?
De problemas e de confusões? Hein? Se você não se permite moldar pelo Senhor. Isso não é um testemunho não, hein? Não faz essa cara de velório não, pelo amor de Deus. Eu estou te mostrando que o nosso Pai, Ele nos ama e Ele é bom. E talvez você possa não compreender o amor do tipo de Deus. E fique esperando um amor romanceado, um amor bonitinho. Nós não estamos brincando com a vida de ninguém aqui não, irmão. A sua vida, ela é preciosa e tem uma eternidade se você não cuidar dela. É para a eternidade. Mas glória a Deus. Você pode se alegrar com a promoção do seu irmão? Você pode mesmo se alegrar quando vê o seu irmão sendo promovido? E deixar de lado a carne, a inveja, os ciúmes e falar: glória a Deus, é isso mesmo. É isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para os filhos de Deus. Promoção, aleluia. Deus quer te ver assim, porque o que eu não fizer, você vai fazer. Aleluia. Ninguém aqui está competindo, concorrendo com ninguém. Ninguém é mais lindo do que ninguém. Diante do papai, irmão, é tudo filho. Ele vai tratar do mesmo jeito. A questão é, você pode ser bebezinho espiritual ou amadurecer. É você que decide. Mas glória a Deus, que valeu a pena. Valeu o esforço. Fui criticado pela minha família, pela criação dos meus filhos, pela criação do meu primeiro. O meu primeiro está lá no Japão. No primeiro ano que ele passou lá no Japão como missionário, ele ligou no ano seguinte, do Dia dos Pais: pai, tu é chato, mas muito obrigado. Eu entendi agora, graças a Deus, que chegou a revelação. Passaram-se 8 anos ainda, eu ministrando para ele: aguenta, persevera, não para. Ele compartilhava comigo, era eu e ele ali, ó, no Skype. Era Skype? Era Skype na época. Ei, que é isso? Quem é que te chamou para estar aí? Hã? Papai. Esse é o amor de papai. Tá bom? No primeiro ano que ele fez o rema, era para ele ter ido para o Japão. Nós oramos, a mãe dele não queria, não estava no coração, porque ele não tinha concluído o rema. Nós queríamos que ele concluísse o rema. O que aconteceu? Tsunami, ele não pôde ir naquele ano. Ficou baixo astral, cabisbaixo, pai, agora não sei o quê. Eu falei: e agora o quê? Na época eu estava fazendo escola de ministro. Quem é que te chamou para ir para o Japão? Quem é que te chamou? Se levanta! Oh, filhinho. Oh, Jefter. Se levanta! Te ergue por dentro! Toma posição! Tomou posição. Concluiu o segundo ano. Está lá. Se tivesse desistido no 8º ano, não estava cumprindo aquilo que Deus queria. E aí Deus só começou. Porque o que está no coração dele não é só Tóquio, não é só Japão. O chamado dele não é só para aquela nação. Amém? Ele é jovem. Se Jesus não volta antes, ele está só começando. Tem que estar forjado, tem que estar preparado, tem que estar transformado, tem que ter a consciência imperturbável, reagindo. Glória a Deus. Criticado pela família, alguns cunhado é gente boa. Não, ué, você é muito duro com os meninos. Tá aí já. Amanhã tomando posse. Analista judiciário. Concurso de nível superior. Eu estou falando isso para vocês porque o Espírito me trouxe a lembrança.
absurdo. Quatro concursos que fez do judiciário, passou em todos. Tomou posse em 3 porque o outro não chamou ainda no STJ. Mas agora chamou aqui. E olha, antes disso vou falar mais. É para pisar em Satanás, amado. Ele passou para ser procurador do GDF. Só que o conflito deu de datas. No dia que ele tinha que fazer a segunda prova de procurador, ele tinha que apresentar-se a perícia. E não tinha como substituir. Ele ligou, tentou, não substituiu. Tinha que pegar o que já estava seguro, é ou não é? Eu estou falando isso para vocês, irmãos, para saber que o diabo, ele quer roubar. Ele quer destruir. Roubar os seus sonhos, roubar o seu coração. Mas o Senhor vem com dupla honra. O Senhor vem com dupla honra. Meu irmão, acredita na palavra. A palavra funciona, meu irmão. A palavra de Deus é a verdade. Jade nunca se fez de vítima para ninguém, porque nós não ensinamos isso. Nunca cobramos nada na escola. Tratamos ele como igual, como ele é. Se você tratar, irmãos, como um coitadinho, vai ficar como um coitadinho ali sentado. Eu vi até um videozinho de um homem dando testemunho. Ele numa cadeira de rodas. E ele sem braço, sem perna, numa cadeira de rodas e dando palestra. E ele falando: o meu pai, quando eu criança, todo dia ele me chamava e falava: vamos fazer aqui essas 5 confissões aqui de fé. Você é uma bênção. Amém? Entre outras coisas que ele falou. Quer dizer, ele não falou, ele falou que o pai dele chamava ele para dar 5 confissões para ele diariamente. Para levantá-lo. Não deixá-lo abatido. Para superar. Você está na igreja, crente, para ouvir a palavra de Deus. Não é palavra para massagear o seu ego, deixar você animadinho, deixar você sendo bonitinho. É palavra para levantar você por dentro e saber quem você é, que você não tem que se humilhar na presença de ninguém, é de Deus. Se tem alguém que você tem que se prostrar, é diante dele, do Pai, do Criador, do teu Senhor, do teu Pai. Aleluia! Então o diabo vem de novo. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. É o que o diabo está fazendo hoje. Está tirando o crente da igreja, crente que canta, que é uma bênção, que o céu desce. Aí tira ele da igreja, vai cantar lá no programa do fulano. Depois do programa, ele recebe uma promoção, aí começa a querer só plateia, público, aplausos. Aí ele começa a se empolgar com aquilo dali, e ele vai lá: não, agora eu não quero mais o mercado gospel, não. Eu não quero mais o sistema gospel, não. Eu quero outro sistema agora. É isso que o diabo está fazendo. Tirando os ministros do louvor da igreja, tirando os filhos de Deus da igreja, apresentando o mundo. Olha, te dou a glória do mundo. Você quer a glória do mundo? Você quer os aplausos? Você quer ser o cortejado? Eu te dou os reinos do mundo, Jesus. Toma. É isso que você quer? Os aplausos? O reconhecimento do homem? É isso que você quer? Posição, título, promoção, o teu nome lá na fachada. Conferencista internacional hoje aqui na igreja Verbo da Vida piscando. Venha, venha, venha. Não é isso que Deus quer para você. Ele quer o coração firmado nele. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. É o diabo.
É o diabo, irmão, falando. Aí Jesus lhe ordenou. Chega uma hora que você tem que ordenar, meu querido. Retira-te. Sai da minha mente, Satanás. Sai da minha vida, sai da minha família, sai dos meus negócios. O diabo está ali, tentador. Tá. E você, passivo, levando pancada? Não, Jesus não estava passivo. Ele estava impassivo. Ele reagia. Ele reagia. Até que ele fala, retira-te. A gota d'água. Afetou o meu relacionamento com meu pai. Sai da minha presença, diabo. Enquanto estava querendo atingir Jesus, ele ainda estava ali. Não, mas está escrito. Acredita na palavra, irmão. Acredita na palavra. Conselho bom é a palavra. Você quer dar um conselho bom para o seu irmão, para o seu amigo? É a palavra. Eu vou mostrar para você não dizer que isso é coisa da minha cabeça. Olha aqui, Colossenses capítulo 3, para a gente encerrar. Meu horário já venceu, mas eu me empolguei e glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Colossenses 3,16, irmão. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Acredite no poder da palavra, meu irmão. Aleluia. Como é que você deve cooperar com o seu irmão, com aquele pecador que está morrendo no pecado? Você vai dar um conselho? Não. O pecador está lá se afogando no álcool, na bebida. Você vai dar um conselho para ele? Vá para o AA. Querido, quem sabe o AA te ajuda. Você é crente, irmão. Acredite no poder da palavra, irmão. O Senhor está nos ensinando que é com a palavra. Nós fomos gerados pela palavra, quando nós ouvimos a palavra. Veja, acredite no poder da palavra. Não use uma frase de efeito. Não é uma frase de efeito. Não é um conselho sentimental, irmão. Destituído de verdade. Nós precisamos ouvir a verdade, irmão. Foi a verdade que me libertou. Foi a verdade que libertou o Jader. Alguém disse a verdade para nós. Nossa, eu estava constrangido de falar para você que seu filho tinha um problema, que eu estava vendo um problema no seu filho e você não estava vendo. Muito obrigado, porque você nos avisou. Amém. Veja aqui, Colossenses 3. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa com a palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Primeiro ela tem que habitar dentro de mim, a palavra. Para quê? Para que naquele momento o Espírito Santo traga a minha lembrança. Amém? O Espírito Santo vai me trazer a lembrança, a palavra. Ele vos lembrará de todas as coisas. Ele vos guiará em toda a verdade, o Espírito Santo. Não é em ilusão, não é em mentira, não é em engano. É a verdade, irmão. Olha o que diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A sabedoria que vem do alto, querido, é pura e pacífica. Não é a sabedoria do homem. Não é a inteligência do homem, irmão. Eu quero que você fique com a palavra. Nada contra o psicólogo, o psiquiatra. Pelo contrário, se há necessidade, vá. Mas você é crente e você foi salvo pela palavra. Acredite no poder da palavra. A palavra de Deus é o Espírito, irmão. É a espada do Espírito que combate Satanás, que destrói o tentador. Você precisa acreditar que quando você está fluindo do seu interior, os rios de vida, a palavra de vida, é a palavra que está produzindo resultados, é a palavra, não é você que é bonzinho, não é você que tem um conselho melhor de todos, é a palavra. Você precisa acreditar nessa palavra que você prega. A palavra, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Quem é a sabedoria? Vá ler Provérbios capítulo 8.
Errais por não conhecer as Escrituras. Vá ler Provérbios capítulo 8 para você descobrir quem é a sabedoria. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É com a palavra, irmão. É com a palavra que você salva almas. É com a palavra que você liberta pessoas. Você não pode nem entender nada. Jesus, o Espírito Santo, trouxe para você a lembrança de uma palavra. Diga essa palavra para ele. E pronto. Espírito Santo, o que é que eu falo aqui? Dá a palavra para ele. Amém? Está escrito. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Depois, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria é Jesus, a sabedoria é a palavra. Vá ler Provérbios capítulo 8. Errais por não conhecer as Escrituras, louvando a Deus. Ei, você instrui, corrige louvando a Deus. Não é exaltando a humanidade, não é exaltando a alminha, é louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra funciona. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou do que era mortal. Com salmos e hinos, é cantando, é adorando o Senhor, querido. E cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Com gratidão. Aleluia. Como eu sou grato ao Senhor. Irmãos, eu entro nesse prédio aqui, quem é do começo sabe, nós estávamos lá na LBV, era um lugar sem forma e vazio, não tinha nem parede, nós não tínhamos teto, nós não tínhamos nada, é como aquela música lá do Tom Jobim, né? Eram as cadeirinhas lá emprestadas, e nós estávamos lá, irmãos, até ter condições de alugar um imóvel. Quando eu entro nesse prédio, irmãos, cada sala dessa que eu vou, Pai, obrigado, eu te dou graças. Pai, eu te dou graças por essa sala do departamento infantil, assim como eu desejei no meu coração, uma ala inteira só para o departamento infantil. Um piso inteiro só para o departamento infantil. Obrigado, Pai, por esse departamento infantil. Obrigado, Pai, por esse espaço aqui em cima que é para os jovens e os adolescentes. Obrigado porque tem até um espaço lá para a comunhão dos jovens e dos adolescentes, Pai. Quando eu estive lá nos Estados Unidos, eu vi um ambiente assim, mas era um prédio. Aqui no Lago Norte, que o pastor de lá cedeu o espaço para a gente fazer o nosso primeiro ano de rema lá. Eu vi aquele espaço dos jovens, que era um subsolo inteiro, só para os jovens, um ambiente só para os jovens. Eu falei, é isso mesmo que eu estou querendo, Pai. Então, irmãos, os meus filhos já estão criados, mas você que está com os filhos criancinhas, veja aí a oportunidade aí, treinamento para pais e crianças. Isso que está no coração de Deus para a sua família, para a sua vida. Quando você entrar aqui, dê graças a Deus. Pai, obrigado que o Senhor me trouxe para uma estrutura dessa. Estou sentado confortável, tem ar-condicionado para mim. Pai, obrigado por essas salas, por esse ambiente. Ei, desperta gratidão dentro de você. Seja grato ao Senhor para você ver o que Ele vai fazer. Eu andava num carrinho 1.0 sem ar-condicionado, pé duro. Numa sofrência, viajava lá pingando mais que água de cuscuz, né? Tampa de cuscuz. Chegava quebrado lá no final do dia da viagem. Obrigado, Pai, por esse carro que eu comprei. Eu te dou graças porque é meu, eu paguei. Obrigado porque eu pude comprar esse carro, Pai. Nunca murmurei, nunca reclamei. Amém? Aí eu tinha um colega de trabalho que ele tinha um carro 2.0 com ar-condicionado, aí ficava reclamando do preço da gasolina. Eu falei, só olhava assim para ele. Eu querendo um carro confortável, 2.0, e ele reclamando do 2.0 dele, porque gastava muita gasolina.
Compra 1.0. Quer economizar? Amado, nós precisamos mudar a nossa mente, irmão. Muda a visão, muda a visão. Quem era Azaçu? Papai nunca deixa eu esquecer disso. Olha lá para trás. Quando eu passo lá na 513 e olho para aquele lugar lá, onde nós estávamos. Eu falei, eita, Senhor, nós estávamos aqui, hein? Era um lugarzinho bem pequeno. Mas foi o primeiro lugar que o Senhor abriu para nós. E nós estávamos ali alegres e felizes, dando graças a Deus e glória ao Senhor. Porque começamos sem nada, meia dúzia de pessoas. Meia dúzia de pessoas que estavam ali. Gerando Azaçu. Gerando vidas, gerando famílias para serem abençoadas. Não era para o nosso deleite, não. Não é para a nossa promoção pessoal, não, meu irmão. Nós estamos servindo ao Senhor. Nós não estamos aqui para colocar o nosso nome na placa lá fora, não. Nós seguimos uma visão. Vem lá de cima do Ministério Verbo da Vida. Nós só seguimos a visão. Nós seguimos a visão, as instruções da nossa supervisão. É isso que nós fazemos. Nós estamos cooperando com o nosso ministério. Ninguém quer fazer nada diferente, não. Somos ensinados assim, passamos para assim, ó, você tem que fazer é cooperar com a visão. Siga a visão. Entra no fluxo, que vai dar tudo certo. Não quero fazer diferente. Pastor Zelito sempre falou para mim, Wellington, não inventa. Tudo certo. Seja simples. E eu creio na simplicidade da palavra. Eu creio no poder da palavra, irmão. Eu creio na verdade da palavra. Amém? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que nós fizermos, irmãos, tem que ter um objetivo. Tem que ser para um propósito. Tem que ser para Ele. Tem que ser para a glória dEle. Então eu estou vendo que de novo a gente precisa trazer a palavra para dentro do nosso coração. Estamos nos últimos dias. Nós precisamos trazer a palavra para nossos lares, para nossas reuniões com os nossos filhos. Nós precisamos trazer a palavra. Sabe, irmãos, diz que se conselho fosse bom, vendia-se, né? Eu dou conselhos para meus parentes que têm filhos pequenos. Eu falo, faz uma coisa. Pega um versículo bíblico, diariamente, leia um versículo bíblico para ele. Ensina, conversa com ele. Que você vai ver como essa criança vai crescer saudável. Você nem precisa entender nada, só lê a Bíblia para ele. Leia a Bíblia para ele. É isso que se faz aqui no infantil, no departamento infantil. Crianças aprendem a palavra de Deus. Crianças não ficam lá só de lazer, não. Eles estão aprendendo a palavra de Deus. E eles amam aprender a palavra de Deus. E eles trazem os pais, eles trazem os familiares, porque eles querem aprender a palavra de Deus. Tinha uma menina que ela veio do Mato Grosso. E lá, ela congregava no Verbo da Vida. Ela, a criança de 8 anos, congregava. Não era família, não. E ela fazia a mãe dela levar ela lá na igreja. E a mãe dela só levava e deixava ela, depois buscava. Aqui a mãe dela veio junto com ela. Aqui a mãe dela confessou Jesus, foi batizada nas águas. Porque quando ela chegou em Brasília, ela colocou os pés em Brasília, ela falou, eu quero ir para a minha igreja. Qual igreja? Verbo da Vida. Ela não ia para qualquer igreja, ela queria ir para a igreja dela. Porque ela sabia que ela tinha lição, tinha aula. Aleluia. Eles foram para as Filipinas agora, porque ela é brasileira, mas é casada com um norte-americano que trabalha na Embaixada dos Estados Unidos. E eles estavam aqui, morando aqui na Embaixada na época, e foram transferidos para Filipinas. No tempo do Covid, ela estava nos Estados Unidos, trancafiada num hotel. Ela mandou uma mensagem para nós, que ela estava aflita. Nós oramos com ela por telefone. E a filha dela pediu, liga para o pastor, vamos orar junto.
E a oração alcançou ela lá nos Estados Unidos. Porque tinha sido alimentada com essa palavra. A palavra da fé. Não negocie essa palavra, irmão. Não tenha vergonha da palavra, irmão. Não tenha medo de falar a palavra, irmão. Nós estamos nos últimos dias e nós vamos ter que falar a palavra para pecador, irmão. O que vai libertar vai ser a palavra da verdade, irmão. Amém? Mas se você chegar para aquela pessoa e pedir ao Espírito Santo, qual a palavra que ele precisa ouvir? Ou ela, ou não sei nem se é ele, se é ela, que essa pessoa precisa ouvir. Qual a palavra, Senhor, que essa pessoa precisa ouvir? Antes de você dar um conselho, antes de você se envolver emocionalmente, ficar aflito na sua alma, qual é a palavra que essa pessoa precisa ouvir do Senhor? Amém? E acredite na palavra que liberta. Acredite na palavra que salva. Acredite na palavra que cura. Acredite no poder da palavra. Amém, irmão? Nós estamos aqui para exaltar a palavra do nosso Senhor. E louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Pai, eu te agradeço pela sua palavra. A sua palavra é viva. A sua palavra, ela não volta vazia. Ela cumpre o que lhe apraz. Aleluia. Irmão, eu não estou com raiva não. Não estou nervoso. Eu estou emocionado, como diz o pastor Joselito. Amém? Existem palavras que elas precisam vir assim fluindo mansamente. Mas existem palavras que o ambiente espiritual exige que ela venha como o martelo que esmiuça a penha. Que ela precisa destruir fortalezas mentais. Que ela precisa aniquilar sofismas. Ela precisa aniquilar toda a altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Existem palavras, irmão, que ela precisa vir com essa força, com essa energia, com esse poder. Amém? Para despertar a pessoa, senão a pessoa está adormecida. Certa vez, irmãos, eu estava num grupo de oração, quando eu estava ainda recém-convertido, e tinha uma irmã lá que ela pregava tão efusivamente assim, e quando ela começou assim já, eu até me levantei assim, eu tive uma percepção dentro de mim, que era como se o meu espírito se levantasse. Era como se o meu espírito tivesse adormecido e ele se levantasse, ele se despertasse. Sabe? Vem para fora, Elias. Sai da caverna, Elias. Vem para fora. Lázaro! Lázaro! Senhor, já faz 3, 4 dias que Lázaro foi sepultado. Lázaro! Vem para fora, Lázaro! Como é que você fala com o morto? Eu sei em quem tenho crido. E eu sei o que Ele me chamou para fazer. E eu sei como é que Ele me usa. E eu sei que eu tenho que obedecer. Aleluia! Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Te agradeço pela sua palavra. Te agradeço pelo nome de Jesus. Te agradeço em nome de Jesus. Eu perguntei para o meu pai: por que o Senhor me chamou, pai? Por que o Senhor me chamou para esse negócio? Aí ele falou para mim: olha para os teus filhos. Amém? Tá aí os meus filhos, testemunha para você. Porque você teve zelo pela educação dos seus filhos. Você não foi covarde em educar, em corrigir os seus filhos. Você não teve medo de corrigir os seus filhos. Não teve medo de perder os seus filhos. Amém, irmão? Por que você está se deixando intimidar?
pelo diabo, pelo tentador, e querer seguir o padrão do mundo, do conselho do mundo de como é que tem que ser. Por que você não acredita na palavra? Por que você não acredita em Deus, o Criador, o teu Pai? Por que você não faz prova dele para você ver se funciona ou se não funciona? Alinhe o teu coração a ele e faça a prova dele para ver se não funciona na tua vida, na tua família. Funciona! Funciona, irmão. Agora vá do teu jeito para diante dele. E ele sabe o teu jeito, ele trata do teu jeito. Do meu jeito foi assim. Ele tem um jeito de tratar com você. Ele é personalíssimo. Amém? Ele é o seu personal trainer. O Espírito Santo. Quer você malhado. Aleluia! Se tem alguém aqui hoje que ainda não confessou Jesus,